já estão conectados, permaneçam e passem esse link para outras pessoas, tá bom? E relembro, não esqueça de inscrever no canal do Pastor Zé Carlos, lá no YouTube, tá? Eu passei o link aí, pedi muita gente, há muitos que eu já repeti o pedido, já estão até inscritos, já tá achando até ficando chato já, tanto pastor pedir, mas eu preciso disso. Se eu não tiver você inscrito lá, eu não vou poder fazer as lives, né? Pelo YouTube. E é o meu sonho poder fazer essa transmissão ao vivo pelo YouTube. Então eu preciso de você. Não esqueça. Estou aguardando a sua conexão, tá? Vamos para a palavra de Deus? Vamos lá. Êxodo capítulo 15, versículo de número 22 ao 26. Eu quero estar lendo com você uma palavra. E eu quero hoje falar de um assunto que não é muito agradável não, tá? Mas prepare o seu coração. Prepare o seu coração, tá bom? Eu sei que Deus tem uma palavra muito especial para a sua vida e através dessa palavra você pode hoje se libertar de algumas situações que estão aí, ó, guardadinha dentro do seu coração, tá? Cuidado com isso. Vamos para a palavra de Deus. Livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 15, e eu quero ler do versículo 22 até o de número 26. Então vamos lá. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram do deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto, mas não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o nome daquele lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O 27, eu vou ler também. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Muito bem. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus conduzia o seu povo pelos desertos. Essa história, esse relato aqui, ele está inserido dentro de um contexto em uma jornada de cerca de 40 anos de peregrinação no deserto. Nós observamos que quem conduziu a nação de Israel pelo deserto não foi Moisés, foi Deus. Moisés foi apenas o servo que trazia as orientações, mas sobre a direção de Deus. E nós entendemos que também no Novo Testamento, o mesmo Deus do Antigo Testamento, que conduziu a nação de Israel pelo deserto até entrar em Canaã, ele os conduziu pelo deserto com um grande propósito. No Novo Testamento, ele nos conduz. Eu, você, começando ali com os discípulos, com aqueles que ele chamou, que ele escolheu. E eu e você, nós estamos inclusos nesse processo. Alguns desertos que nós enfrentamos, e eu não sei você, mas pelo menos eu, que não sou nenhum ET, sou humano como você e como todos, não ficamos sem deserto na nossa vida. Em alguns momentos a gente pensa que às vezes nós chegamos em um oásis e já achamos que o deserto terminou. Só que termina o oásis e o deserto continua. A travessia pelos desertos, elas são necessárias. E quem conduz todo esse processo não somos nós. É o próprio Deus.
E para nós entendermos isto, precisamos saber qual é o propósito para nós chegarmos a uma compreensão. E Deus, ele é assim, quando ele quer, ele complica, descomplica e depois ele explica, quando ele quer. Se você for íntimo de Deus, ele te conduz para o deserto, ele às vezes permite a complicação das coisas, mas depois ele descomplica e conta para nós. Quando ele não conta, ele deixa para a gente aprender a lição. Agora, o que nós precisamos é de ter uma intimidade com ele, pois aqueles que têm intimidade com ele conseguem, quando não compreender na totalidade da vontade diretiva de Deus, mas pelo menos o Espírito Santo nos ajuda. E nós precisamos disto. Eu quero falar com você um pouquinho sobre as amarguras da vida. A amargura, nem sempre nós conseguimos desvencilhar dela sem encararmos um deserto. E tem desertos que são sombrios, são demorados. Justamente porque a amargura, ela entra em nós por um dos nossos sentidos. Você sabe qual é? Sabemos todos que nós temos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. A amargura, ela entra como semente pela nossa audição. E ela desce para o coração. E ao descer para o coração, é muito perigoso essa semente criar raízes. E nós encontramos isso na Epístola aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 12, no versículo de número 15. Eu até quero ir com você lá. Vamos ver? Hebreus 12 e 15. Eu vou encontrar aqui para que a gente possa melhor ter essa compreensão e ter cautela, muita cautela, porque Deus me deu essa palavra hoje para compartilhar ela com você, pois eu tenho convicção. Podia até ter deixado já aberto aqui no lugar, né? Mas olha aqui o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 12, o versículo 15. Observe para você ver, ó, aqui, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vou explicar melhor isso para você. Eu, você e todos aqueles que já receberam de Deus a graça, corremos um risco muito sério de nós sermos privados, censurados dessa graça de Deus nas nossas vidas, caso nós venhamos permitir que a semente de amargura, ao entrar em nós, ela venha criar raízes. Isso é um perigo muito grande. E as pessoas que geralmente lançam essas sementes, nós temos todas aquelas que estão no nosso exterior. Nós temos as pessoas do nosso vínculo familiar, nossa família, sim, família também. E nós vemos isso na própria palavra de Deus. Observe para você ver os filhos de Isaac, por exemplo, Jacó e Esaú. A ordem era para que eles casassem com pessoas da mesma linhagem. Jacó foi buscar alguém lá no seu tio Labão, casou com as filhas de Labão, trouxe. Esaú não. O que Esaú fez? Para provocar o seu pai, ele casou com 2 mulheres fora da linhagem. Você vai encontrar isso também na palavra de Deus. Você vai encontrar lá no livro de Gênesis, capítulo 26, o versículo 34. Ele casou com Judite e Basemate. Essas 2 noras, elas trouxeram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Então nós temos prova de que a família também faz isso. Será que a sua família é uma família perfeita, que isso nunca aconteceu? A menos que você esteja em outro planeta. Ou a sua família são família de super-heróis, de super-homens, super-mulheres.
Eu sei que não. Isso para provar que nós somos imperfeitos. O que nós precisamos é procurar viver na dependência de Deus. Às vezes o seu coração está aí amargurado por causa da sua sogra, por causa da sua cunhada, do seu cunhado, por causa dos seus genros, da sua nora, do tio, do sobrinho, do primo. Para de fomentar essa amargura por causa de uma palavra que falou a seu respeito. Você descobriu, você ouviu, isso gerou dentro do seu coração, essa semente chegou e ela está criando raízes. E quando ela cria raízes, ela contamina os outros que estão em volta. Você já observou que quando isso acontece, você tem aquelas pessoas que você confidencia o que você está passando? E vai contaminando outros, vai contaminando. Tem famílias que elas se separam, fragmentam, por causa justamente dessas raízes de amargura. Nós precisamos ter muita cautela, por quê? O que o escritor aos Hebreus está nos mostrando é isso. Ter cautela para não sermos privados da graça de Deus. E nós vimos no Antigo Testamento o texto lido, Deus conduzindo o povo que tinha amargura no coração até um lugar chamado Mara. Quando eles ali chegaram, Mara significa amargura, para tomar água, a água não servia. Deus estava ali querendo tirar uma preciosa lição para nós hoje, mas também dar uma bela lição àquela nação. Povo de coração duro, que estavam distantes do Criador. Deus os conduz àquele lugar. Quem sabe esse deserto que você está enfrentando também não seja a razão de algumas sementes de amargura que foram lançadas contra você e você as recebeu em sua vida e guardou ela e ela está aí enraizando. Cuidado com isso, Deus não quer isto. Deus não quer isto para nenhum dos filhos dele. E é tão interessante que esse mesmo Deus que fez com que a nação de Israel descesse para Mara, depois você vai encontrar no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 8, versículo 2, por ali, o mesmo Senhor dizendo que ele os conduziu ao deserto para ver o que tinha no coração deles. Para provar o que tinha no coração deles, mas não era Deus que queria ver, porque Deus já sabia com o seu atributo de onisciência. Mas é para provar para a nação o que é que estava dentro do coração deles, a amargura. Razão esta que, na verdade, o que faz gerar a amargura é a semente que é lançada contra você. Você começa na sequência a murmurar, a desfazer, a criticar, a zombar, a debochar. Enfim, o comportamento é um comportamento humano, normal de qualquer pessoa, mas precisa ter equilíbrio. Não quer dizer que você não venha ficar irado, mas você não pode murmurar. Lembra que quem já leu Spurgeon lembra o que Spurgeon fala sobre a murmuração. Ele diz que a murmuração é como o ranger de dentes. E o que é o ranger de dentes? Ele mesmo diz que o ranger de dentes é o canto, é a música que tem no inferno. O ranger de dentes, sabia disso? Spurgeon falou muito bem claro sobre isso em um de seus livros. Pois é. Então você precisa ter muita cautela. A murmuração, ela tem o mesmo significado de ranger de dentes e é muito perigoso. Então você precisa ter muita cautela nesse quesito. E como eu disse, o que Deus queria provar para a nação de Israel, na murmuração deles no caminho, no deserto, era que nem só de pão eles vivem. Eles reclamavam, murmuravam pela falta de pão. Deus enviou o maná dos céus e alimentou aquela grande multidão. Mas eles continuavam a reclamar. E Deus, para provar tudo isso, os permitiu uma longa jornada de 40 anos pelo deserto. Ao ponto de eles, muitos, perderem suas vidas. Mais de 598 mil perderam suas vidas no deserto, justamente
Por causa da amargura, a murmuração. Então nós precisamos ter muita cautela. Não será que às vezes as coisas não estão indo muito bem por você e você anda culpando alguém por alguma pessoa, alguma situação, alguma palavra, um mal feito contra você, e você está culpando a pessoa errada porque ela apenas falou? É você que decide o que faz com o que você ouviu. Ou você perdoa, deleta e abandona, ou você deixa entrar no coração, cria raízes. E aí criou raiz, é difícil. Já viu uma árvore bem enraizada, o quanto é difícil de arrancá-la? Uma planta bem enraizada, é difícil de arrancar essa planta. E o nosso coração é um solo muito fértil, muitíssimo fértil, para esse tipo de semente. Amargura. Desceu lá, eu já plantei hortaliça, já fiz muda de tantas árvores, planto lá na roça. É tão bom você ver quando cria raízes, que ela entra as raízes para dentro, o lençol freático. Nem precisa mais, às vezes, tem algumas plantas, nem precisa ficar regando elas com água, porque ela já busca sozinha se alimentar. E aí vem o vento, não arranca. Você vai tentar arrancar? Não, é difícil. Semana passada eu até tive uma experiência arrancando sapeixe e umas outras ervas daninhas num pasto lá na roça. Ô, coisa difícil. Tem algumas moitas de sapeixe que você manda um enxadão lá e puxa. Ele tem tanta raiz que quem já fez isso sabe o que eu estou falando. É chato. Estourei calo na mão fazendo isso. Enraiza. Aí é difícil arrancar. E se você não arrancar tudo, todas as raízes, aquele que você arrancou ali murcha, seca, mas a raiz está lá e brota de novo. A amargura é desse jeito no coração humano. Ou você arranca e limpa, ou então ela vai te prejudicar, vai prejudicar as pessoas que estão à sua volta. E o diabo acha bom isso. Como ele gosta. Ver servos e servas de Deus, filhos de Deus, com o coração, com essa semente, nesse solo que ele sabe que é fértil, criando raízes. E o escritor aos Hebreus está dizendo, cuidado, porque isto priva você da graça de Deus. E quem não está com a graça de Deus é uma pessoa sem graça. Muito sem graça. Tá? Então, tenha vigilância, nós precisamos ter muita cautela. Eu já estou caminhando para o final, mas eu quero deixar esse conselho para você nessa noite de hoje. E eu aqui termino dizendo para você o seguinte: a amargura, preste muita atenção no que eu vou dizer a você. A amargura endurecida, ela torna tristeza, ela priva você da graça de Deus, ela te leva à depressão, ela faz criar nódulos no seu corpo que podem se transformar em câncer, células cancerígenas. É verdade. Eu vou repetir isso. A amargura endurecida, ela gera tristeza, depressão, angústia e faz gerar até nódulos no seu corpo físico. Cuidado com isso. Mas eu vou também afirmar para você, a amargura derretida, eu falei dela endurecida, a amargura derretida, ela transforma em lágrimas, ela sara, ela cura, ela torna-se em alegria. Então eu aconselho a você, não deixe a amargura endurecida dentro de você, não. Faz a amargura derreter, transforma ela em lágrimas, ainda que isso lhe custe dores. A amargura derretida faz bem para a alma de todos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus continue protegendo a todos vocês que estão conectados, bem como suas famílias. Não somente desse vírus terrível que nós estamos enfrentando, mas de todas as setas do mal.